O versículo 19 diz, Colossenses 3, vós maridos, amai a vossa mulher, e não vos irriteis contra ela. Eu acho interessante essa parte do não vos irriteis contra ela. Eu falo para ele que Paulo já sabia que tem hora que a mulher ia irritar o homem. Então ele já falou, não vos irriteis com ela. Mas na verdade o que ele quis dizer aqui é, não tratem ela com muita dureza. Não sejam ásperos. Não tratem com ignorância. É interessante, irmãos, que o inimigo parece que ele vai trabalhar na natureza pecaminosa de cada uma das partes. Na mulher, ele vai tentar ela nessa questão da sujeição, dela desonrar o marido, dela não respeitar o marido. Isso por si só vai desestruturar a harmonia do lar. Por outro lado, o homem, o inimigo vai trabalhar nessa parte, com que ele trate a mulher com muita dureza, com ignorância. Porque o inimigo sabe que uma mulher, que ela é maltratada, mulher nenhuma gosta de ser maltratada. Mulher nenhuma gosta de ser tratada com ignorância. E é até por isso que quando um homem ele vai conquistar uma mulher, você não fala com ela com ignorância. Você trata ela com amor. Lembra lá no namoro? Era meu bem para cá, meu bem para lá. Era bom dia para cá, bom dia para lá. Mas muitas vezes depois que casa, isso vai mudando. E aí parece que o homem muitas vezes ele perde a paciência com a mulher. Ela não pode falar nada. Não pode fazer uma coisa errada. E muitas vezes o homem ele é duro. Ele é rígido. Ele é ríspido. Mas eu te pergunto, lá no namoro, você agia assim? Então é por isso que eu falo para os irmãos que não é aqui psicólogo, não é terapeuta, não é palestra que vai resolver essa quantidade exorbitante de divórcios que nós vemos hoje. Não, não é eles que vão resolver. O que vai resolver é cada um de nós fazermos a nossa parte. E nós sabemos exatamente qual é ela. É por isso que Paulo fala, não vos irriteis contra ela, ou seja, não sejam duros demais. Tratem com amor, tratem com respeito. Isso é o papel do homem. Porque o homem, ele é o líder dentro da sua casa. Você já trabalhou com um líder que é extremamente rígido, um líder extremamente ignorante? Eu lembro uma época que eu trabalhava, que tinha lá um dos nossos líderes, que ele era de lua. Tinha dia que ele chegava, era bom dia, opa, tudo bem, tudo bem. Tinha dia que ele já chegava brigando com todo mundo. Ninguém gostava. Uma pessoa ignorante, uma pessoa desagradável de se trabalhar. Então, o homem como líder, lá no seu trabalho você pode ser um excelente funcionário. Lá onde você trabalha, trata bem todo mundo. Mas se tem alguém que você tem que tratar bem, é a sua própria esposa. Não adianta lá no trabalho ser gentil, sorrisinho para lá, sorrisinho para cá, mas com a sua própria esposa não há gentileza. Então, o primeiro lugar que você tem que ser gentil, que você tem que ser amoroso, é com a sua própria esposa. E aqui eu digo, isso daqui é uma luta contra a nossa própria natureza. É uma luta contra a nossa própria carne. E é por isso que é necessário palavras como essa. O que eu estou falando aqui não é nenhuma novidade. É coisas que todos nós sabemos. Mas a palavra ela serve para chamar a nossa atenção. Para nos relembrar desses valores que nós não podemos perder. Porque o nosso casamento é a coisa preciosa que Deus colocou nas nossas mãos. Como eu disse, nós podemos ter sucesso em tudo, mas se nós fracassarmos dentro do nosso lar, a nossa vida ela não vai ter graça. Então nós precisamos atentar para isso, amados. Principalmente o homem, se comporte como um líder dentro de sua casa. Você lá na sua casa é o líder. Quantas vezes que eu já tive situações, irmãos, de pessoas ligando desesperada. Ai, vem aqui em casa porque o clima aqui está tenso. E aí chegava lá, estava o esposo, brigado com a esposa, e a gente faltava ter que separar a briga. E na maioria das vezes, por mais que eu aconselhasse, presta atenção, por mais que eu aconselhasse, um casal que vem se maltratando ao longo de anos, não é a palavra do pastor que vai resolver. Não é a mensagem que vai resolver. O que vai resolver é uma mudança de comportamento. Porque é um casamento que está desgastado, para que ele possa ser renovado, para que ele possa ser reestruturado, é necessário que haja esforço. É necessário que haja compromisso. É por isso que a gente fala que a pessoa, quando ela casa, muitas vezes ela vai pela paixão, só que a paixão ela passa.
Então a base do casamento, ela não pode ser a paixão. Você fala, então eu caso por amor, mas eu quero te dizer que em alguns momentos críticos, até o amor pode desaparecer. Sim, existem momentos em casamentos que até o amor pode desaparecer. De chegar ao ponto da mulher dizer, eu estou casada com ele, mas eu não amo ele mais. Ou o homem dizer, eu estou casada com ela, mas eu não amo ele mais. E aí o mundo vai dizer, se acabou o amor, então separa. Não, não é isso que Deus fala. O que nós temos que entender é que a base do casamento, além do amor, é o compromisso. Repita comigo, a base do casamento é o compromisso. Sabe por quê, amados? Porque o amor, dependendo do momento, ele pode acabar. Mas o compromisso, se você lembrar que você fez um compromisso diante de Deus, e você perseverar, Deus vai restaurar o amor, Deus vai restaurar a harmonia dentro do seu lar. Então é por isso que nós temos que ter o compromisso. Quando você decide casar com alguém, você está assumindo um compromisso diante de Deus, dizendo, eu vou ficar com essa pessoa até o resto da minha vida. É por isso que fala, na saúde, na doença, na riqueza, na pobreza, e por aí vai. Então muitas vezes a pessoa, ela fala isso, mas quando chega a hora da dificuldade financeira dentro do lar, a mulher quer cair fora, ou o homem. Às vezes fala na saúde e na doença, mas quando o outro está no momento de enfermidade, a pessoa quer sair. Não, nós assumimos um compromisso diante de Deus, e nós temos que cumprir esse compromisso. Há alguns anos atrás foi feita uma pesquisa com pessoas de mais idade, que enfrentaram dificuldades extremas no seu casamento. Preste muita atenção. Pessoas que enfrentaram uma dificuldade extrema, que chegaram no ponto, desse ponto que eu falei, de dizer, acabou o amor. Nós não temos por que morar juntos mais. E aí, essas pessoas, elas fizeram duas escolhas. Preste muita atenção. Teve um grupo de pessoas que na hora da dificuldade, eles decidiram se divorciar. Se divorciaram, alguns deles casaram novamente, outros permaneceram solteiros. Teve um outro grupo, porém, que mesmo no momento mais difícil do casamento, eles permaneceram casados. Eles falaram, não, nós vamos lutar pelo nosso casamento. Nós vamos lutar por essa aliança que nós fizemos. Resultado, aquelas pessoas que se divorciaram, porque diziam que não aguentavam mais, a maioria absoluta delas se arrependeram do divórcio. A maioria absoluta delas casaram novamente, e o segundo casamento foi ainda pior. E muitos deles casaram pela terceira vez, e também foi ruim. Todavia, aqueles que perseveraram no casamento, que no momento de crise, no momento de dor, eles disseram, nós vamos perseverar. A maioria absoluta disseram que aquela foi a melhor escolha que eles fizeram na vida deles. Porque depois que o casamento foi restaurado, eles experimentaram uma comunhão, uma intimidade, ainda mais agradável do que era no primeiro momento do casamento. Isso é um dado público, não tem a ver apenas com fé, com religião. Eu não me lembro agora o livro que eu li isso, mas eu lembro que eu vi essa pesquisa, é uma pesquisa que foi feita. Então é por isso que eu falo para os irmãos, se o casamento está enfrentando um momento de dificuldade, lembre-se do compromisso que você fez diante de Deus. E para o homem, você é o líder dentro da sua casa. Lidere pelo exemplo. Seja exemplo em tudo, porque Deus confiou a sua família em suas mãos. A sua família é o rebanho que Deus confiou para você. Assim como alguém pode exercer o ministério pastoral, lá dentro da sua casa você é o pastor. Vou repetir. Lá dentro do seu lar, você é o pastor. A sua esposa é a ovelhinha da sua igreja. Os seus filhos são as ovelhas da sua igreja. Quando chegar lá na eternidade, você vai apresentar a sua família diante de Deus. Então é por isso que eu falo, exerça a sua liderança. Cuide da sua família.